Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, convido-vos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Narrativa bastante conhecida por todos nós. Trata-se do Sermão da Montanha, o maior sermão da história da humanidade. Foi proclamado em um monte e desde então causou tamanhas repercussões que até os dias de hoje esse sermão é apreciado por céticos, por devotos de todas as religiões, por cultos, por leigos, nos continentes, nos povos, nas nações. Tem sido apreciado esse Sermão da Montanha. Torna-se tão atual quanto foi anunciado por Jesus naquela época. Assim está escrito, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Curve sua cabeça, façamos uma breve oração, pedindo direção e iluminação da parte de Deus sobre nossas vidas. Pai querido, estamos em Tua casa, diante do Teu povo, perante a Tua palavra, e rogamos a Tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos anunciar tão somente aquilo que o Senhor deseja falar ao Seu povo, ministrar ao nosso coração. Tira todas as vendas dos nossos olhos e arranca toda a mordaça da minha boca, para que eu possa falar tudo aquilo que o Senhor derramar em meu coração, para que eu possa transferir com unção, com ousadia e com autoridade, sem timidez, sem se eximir de nenhuma verdade que precisa ser dita, para que venhamos meditar na revelação das Escrituras Sagradas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todo reino é regido por uma Constituição. E a Constituição é o conjunto de leis que fundamenta a cidadania de um povo. Jesus é o Rei do universo, que veio ao mundo para implantar o seu reino, o reino celestial. E o Sermão do Monte é a síntese da constituição do reino dos céus, de modo que, se nós desejamos ser cidadãos do reino celestial, precisamos viver a essência do Sermão do Monte. Agostinho já dizia que o Sermão do Monte é a carta magna da vida cristã. De fato, existem princípios, existem valores, existem ensinamentos extraordinários, conforme já foi dito, que tem sido apreciado por todos os povos ao longo da história. Para você ter uma ideia, Mahatma Gandhi, o pacifista e estadista indiano, ele disse certa feita o seguinte: ainda que
se atear-se fogo a todos os livros da literatura universal, e se somente nos restasse o Sermão da Montanha, não sentiríamos falta de mais nada. Para que os irmãos tenham uma noção da importância do que é o Sermão da Montanha para as nossas vidas. O Sermão da Montanha fala sobre o reino de Deus, o reino que nasce em nós, que acontece em nós, que ocorre em nós, e não fora de nós. Um reino que não vem por alardes, um reino que não vem por ostentações, um reino que demonstra tamanha simplicidade, porque Cristo, ao falar sobre o sermão da montanha, ele explica a grande crise existencial que todo ser humano tem e todo ser humano vive. É justamente o conflito entre o ser e o ter. E bem-aventurado significa felizardos, abençoado, significa agraciado. E Jesus nos ensina que feliz é aquele que é, e não meramente aquele que tem. Jesus explica esse conflito que existe há séculos, onde os valores, os padrões são totalmente invertidos pelo mundo. Feliz é aquele que é e não simplesmente aquele que tem. Feliz, no contexto secular, é a pessoa que tem bens materiais, é a pessoa que tem prestígio social, é a pessoa que tem conhecimento humano. Mas para Jesus, feliz é aquele que é. E o interessante é aquele que é manso, é aquele que é pacificador, é aquele que é misericordioso, é aquele que é pobre. Quando no contexto do mundo, isso é completamente paradoxal e contraditório. Mas Jesus vai nos ensinando que o reino de Deus consiste em ser e não em ter. Da mesma forma, o reino consiste em ser e não em fazer. Se existe algo melhor do que fazer o bem, é viver a essência do bem. Porque há pessoas que fazem o bem, mas em si mesmas elas não são boas. Elas fazem o bem por vanglórias, por vãs jactâncias. Elas fazem o bem para se autopromover, como o caso dos fariseus, que faziam o bem por si e para si. Mas ser bom é melhor do que fazer o bem. Há muitas religiões que propagam que devemos fazer o bem, mas o cristianismo vai além, nos ensina que o melhor e que o ideal é sermos bons, assim como o Pai Celestial. Então, esse sermão é extraordinário. E eu convido os irmãos a analisar esse sermão na ótica de que é o maior e melhor sermão já pregado em toda a história da humanidade. Mais conhecido, mais apreciado é o Sermão da Montanha. Não há outro que tenha causado tanto impacto e tenha tamanha repercussão quanto o Sermão da Montanha. E logo de início eu quero dizer que o Sermão da Montanha não é mensagem de conforto, é mensagem de desafio. É a síntese da constituição do reino celestial. Se você deseja ser cidadão dos céus, você tem que viver o Sermão da Montanha. E eu gostaria de, antes de iniciar aqui, antes de adentrarmos nos detalhes, nos pormenores contidos nas entrelinhas desse texto, pedir, pelo amor de Deus, irmãos, julgue a si mesmo, porque o homem deve examinar a si mesmo. Mas a verdade é que no final dessa mensagem, você vai ser capaz de avaliar a si mesmo, se você é ou não é um cidadão do reino celestial. Amém? Está preparado? Não é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de desafio. Cristo está nos desafiando a viver a constituição da cidadania celestial. O texto começa a nos dizer no versículo 1: vendo Jesus as multidões, logo ao ver as multidões, Jesus imediatamente subiu a um lugar que lhe desse condição de falar, ao ponto em que todos pudessem
ouvir. Então o Sermão da Montanha é importante porque é para que todos ouçam. No entanto, quando Jesus sobe ao monte, os discípulos o acompanham nas planícies, mas a multidão fica nas encostas. Nos diz o texto: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. A multidão não se aproximou, porque é uma tendência da multidão somente apreciar. Mas quando a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram, nos leva a entender que eles queriam muito mais do que um envolvimento, eles queriam um comprometimento. E vocês sabem qual a diferença de se envolver e se comprometer. Um café da manhã, quando vem com ovos e com bacon, o ovo é produzido pela galinha, o bacon é produzido pelo porco. A galinha se envolveu, mas o porco, ele o quê? Se comprometeu. Ele precisou morrer. Essa é a diferença de envolvimento para comprometimento. Os discípulos se aproximaram porque eles não queriam simplesmente se envolver, eles queriam se comprometer com o Evangelho. Ao ponto que Jesus anuncia para todos o Sermão da Montanha, mas somente ensina para os discípulos. Veja comigo o que o versículo 2 diz: e ele passou a ensiná-los dizendo. Ensinar a quem? Pregou para a multidão, mas ensinou para os discípulos. A essência do Sermão da Montanha é para os discípulos. O desejo de Deus é que todos ouçam, mas o desejo maior de Deus é que os discípulos não somente ouçam, mas entendam. Que você não somente conheça, mas sobretudo viva a essência do Sermão da Montanha. E assim começa a nos dizer: feliz ou bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz não é o presunçoso, não é o soberbo, não é o arrogante, não é aquele que vive em altivez, sendo completamente egocêntrico em sua existência, pensando sempre em si mesmo. Esse indivíduo, ele não é feliz. De modo que as Escrituras nos diz, Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus convive com os humildes, mas tolera, não suporta aqueles que são soberbos. Ao ponto que Deus abate os soberbos e eleva os humildes. Meus queridos, que virtude tão extraordinária é a humildade. Há uma máxima que diz: a sabedoria torna o homem sábio, a riqueza faz com que ele seja rico, mas somente a humildade é capaz de tornar simples homens em grandes homens. E não há exemplo maior de humildade que Cristo Jesus, principalmente ao lavar os pés dos pescadores. A maioria dos apóstolos eram pescadores. Você consegue conceber a ideia de um major, de um general, engraxando a bota de um soldado, do prefeito da nossa cidade engraxando a bota de um gari, de um empresário, né, de uma multinacional, simplesmente chegando para o seu empregado, né, engraxando a bota? Você consegue imaginar um diretor médico de uma clínica, ou melhor, de um hospital, né, de bastante renome, engraxando uma bota de um maqueiro? Consegue imaginar? Agora imagine comigo o Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, de todas as estrelas que há, lavando os pés imundos de homens simples e humildes. Que lição de humildade! Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: a soberba fez com que anjos se transformassem em demônios, e a humildade faz com que homens se transformem em anjos. Que frase tão bonita, né, irmãos? A soberba é a mãe, é a rainha de todos os pecados.
Lúcifer foi expulso dos céus por causa da soberba de querer ser igual a Deus. Pior pecado que existe no mundo não é o da idolatria. Sabe qual é? É o da egolatria. Qual é a diferença? O idólatra adora algo e coloca esse algo, seja um objeto, seja um animal, acima de si mesmo. Já o ególatra é pior, porque ele coloca a si mesmo acima de tudo e de todos. Ele se auto-venera, se auto-adora. Então, a Bíblia diz: bem-aventurados os humildes de espírito, aquele que vive na simplicidade, porque deles, a eles pertence o reino dos céus. Permita-me compartilhar isso com a igreja. Eu creio que faz uns 3 anos que isso ocorreu em um retiro espiritual, porque em outra tradução vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, né? E nesse retiro espiritual a irmã Kelly foi algo interessante, irmãos, o que aconteceu. A irmã Kelly estava observando aquele mover, né, encantada e impressionada com aquilo tudo, e ao mesmo tempo revoltada. Meu Deus, por que eu não estou sentindo isso? As pessoas estão chorando, as pessoas estão se emocionando, e eu não estou sentindo isso. E de repente Deus falou ao seu coração, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. E até então eu não tinha uma interpretação para isso, não consegui encontrar na hermenêutica nem nas exegeses dos comentários bíblicos. Quando ela veio me procurar compartilhando essa experiência, e ela disse: o que isso significa, bem-aventurado os pobres do espírito? O que é que um pobre faz? Foi o entendimento que Deus me deu. Ele mendiga, ele vai batendo em porta até ser atendido. Então o que Deus nos diz, bem-aventurados pobres de espírito, é aquele que não se acomoda, é aquele que não se conforma, é aquele que está sempre mendigando a graça, a bênção, a unção de Deus. E ela saiu revestida daquele retiro, e aqui está conosco para contar essa bênção. Mas foi interessante essa experiência, porque até então não tinha entendido dessa forma. E é comum as pessoas xingarem as outras dizendo: fulano é um pobre de espírito, não é? Você já viu isso? Acaba elogiando. Fulano é um pobre de espírito, é um miserável de espírito. Nesse contexto é bom ser pobre e ser miserável, porque você vai receber das mãos do Criador aquilo que você precisa. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados pobres de espírito, porque a eles pertence o reino dos céus. Que haja sempre em você essa humildade, irmãos, para que você possa contemplar as maravilhas do Senhor em sua vida, em todo o tempo. Outra verdade: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que absurdo! Nós somos nordestinos, cabra macho, e os nossos pais nos ensinaram que homem que é homem não chora. E agora, Jeová, o maior homem de toda a história, o melhor de todos que já existiram, foi Jesus. E Jesus não reprimiu suas lágrimas, e não se eximiu de chorar. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus chorou, um dos menores versículos que há na Bíblia. Chorou perante a morte de um amigo, chorou perante uma cidade, Jerusalém, que matava os seus profetas, chorou na cruz por toda a humanidade. Então Jesus chorou por um homem, chorou por uma cidade e chorou por toda a humanidade. Jesus chorou, então Deus chorou. Você consegue entender isso? E ao ver Jesus chorando, nos mostra que nós temos um Deus compassivo, longânimo, que se importa com nossa dor, que sente as nossas dores. Portanto, eu não sei se você já ouviu a frase que diz bem assim: o choro lava a alma. Então para de se reprimir, irmãos, e chora. Se suas lágrimas não for autocomiseração, chore. Chore na certeza que aqueles que choram serão consolados. E esse consolo vem do alto. Esse consolo vem de Deus. Esse consolo vem dos céus sobre as nossas vidas.
Se há algo que Jesus vai fazer em todos nós e por todos nós, e eu acho isso fascinante, que no céu dos céus, na glória das glórias, haverá um momento, lá em Apocalipse 21, no versículo 4, que diz: e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Vai ter que enxugar, sabe por quê? Para nunca mais chorarmos novamente. Porque no céu dos céus haverá paz, gozo, harmonia, alegria, felicidade para todo sempre. No entanto, há essa problemática escatológica, que para alguns se sente confundido. Haverá um momento que nós vamos chorar, mas é para enxugar as últimas lágrimas da nossa vida, para que nunca mais venhamos chorar novamente. Portanto, irmão, se for necessário chorar, chore. Chore, porque suas lágrimas vai regar os seus sonhos e a sua fé. Enfim, próxima lição nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes não são os bravos, são os mansos. Parece uma contradição. Os mansos, sim, e são eles que herdarão a terra. E sabe o que é que a Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 1? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Existe um provérbio árabe que diz o seguinte: sabedoria são como águas profundas. Se ela se agita com facilidade, é porque não há profundidade. Mansidão é um fruto do Espírito, e a Bíblia nos diz lá em Provérbios 16, 32, Provérbios 16, versículo 32, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Por que, irmãos, é melhor o longânimo do que o herói de guerra? Você consegue imaginar? Porque o herói de guerra pode conquistar territórios, o herói de guerra pode subjugar povos, mas o longânimo é aquele que vence a si mesmo. O herói de guerra vence os outros, mas o longânimo é aquele que vence seus próprios impulsos, seus próprios instintos. Por isso, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e diz: e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Por isso, o maior herói que tem na história não é Hércules, não é Perseu, não é Aquiles, não é Ulisses, Conan, o bárbaro, segundo as mitologias. O melhor herói de guerra, o maior herói, na realidade, é Cristo Jesus, que venceu a sua própria vontade, porque Cristo teve uma vontade: Pai, afasta de mim este cálice. Um hiato entra na história, mas imediatamente ele diz: que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Meu herói está na cruz. Meu herói não é aquele que anda de capa vermelha e de cueca vermelha, não é? Meu herói está na cruz do Calvário. E Hollywood, e a Disney, e seja lá quem for, não é capaz de produzir um herói tão extraordinário quanto esse, que foi capaz de morrer em silêncio, e mesmo na cruz, bradou, não um grito de desespero, mas um brado de júbilo, quando disse: está consumado, acabou. O pecado já não vai ter mais domínio sobre nós, porque Jesus venceu o pecado e também venceu a morte por amor a nós. Bem-aventurados os mansos, veja o que diz Salmo 37, versículo 11. Salmo 37, versículo 11: mas os mansos herdarão a terra
e se deleitarão na abundância de paz. De paz. Quem é manso vive em paz no seu lar, vive em paz no seu trabalho. Ele vê as guerras acontecendo, mas ele mantém a mansidão e ele consegue herdar a terra, porque essa é a graça que Deus lhe concede. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Certa feita eu fui convidado para fazer um culto de formatura de direito de uma turma daqui da UNEB, e Deus nos deu a seguinte palavra: que o maior homem de toda a história, na realidade o que mais lutou pelos nossos direitos, pelo direito dos órfãos, das viúvas, das crianças, dos anciãos, das mulheres, dos escravos, ninguém lutou tanto pelos direitos dos homens quanto Jesus. Mas sabe qual a maior lição que Jesus nos dá ao lutar pelos nossos direitos? É abrindo mão do seu próprio direito. Jesus não exigiu nada, não reivindicou nada. Então a melhor maneira de lutarmos pelos direitos da humanidade é abrindo mão dos nossos próprios direitos. E ser cristão é abrir mão dos seus direitos e olhar para os outros. Quando a Bíblia diz aquele que tem fome e tem sede de justiça, não trata-se de uma justiça própria e pessoal, até mesmo porque nós entendemos que não devemos vingar a nós mesmos, e está escrito: não vingueis a vós mesmo, amado, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, não vai passar despercebido, é o que Deus diz. Deixa comigo que eu vou resolver a tua causa. Então Jesus lutou pelos nossos direitos, abrindo mão dos seus próprios direitos. Nós devemos ter fome e sede de justiça para que um dia venhamos ser fartos. E o que nos revolta é tanta impunidade, é tanta imoralidade, é tanta corrupção. E sabe de uma coisa, irmãos? Existe um artigo circulando na internet que eu compartilhei na minha fanpage no Face. É o silêncio da Igreja Batista. Quando Hitler se levantou na Alemanha, os batistas, e eu sou batista, e para minha vergonha digo isso, para a vergonha da nossa história, sabe o que foi que eles disseram? O problema não é nosso, o problema são dos judeus. O problema não é nosso, o problema são dos negros. Depois, quando Hitler se transformou aquele monstro, exterminando milhares e milhares de pessoas, expulsando os protestantes da Alemanha, e até hoje é um país liberal e completamente cético e secular, porque a igreja se omitiu em sua função, porque não tinha sede e não tinha fome de justiça. Até hoje o mundo tem um trauma e uma mancha terrível na história, e um dos culpados obviamente foi a Igreja Batista da Alemanha. Se calou. Às vezes nós encontramos o problema ao nosso lado e simplesmente ficamos calados, omissos, maleáveis, imparciais. E querido, nós seremos julgados por Deus pelo que nós estamos fazendo, de acordo com as oportunidades que Ele está nos concedendo. Por isso eu digo, não quero deixar de ser profeta, prefiro ter minha cabeça em uma bandeja do que perder minha consciência. Alguns amigos aqui que acompanharam na época sabem, eu era convidado para ir na primeira terça-feira do mês, no ano de 2012, para a Câmara dos Vereadores, e lá sempre fazia uma palestra. Falei de paz, falei de amor, de fé e de esperança, e um dia Deus exortou meu coração: você vai falar a verdade do Evangelho. Eu disse para algumas pessoas que estão até aqui, eu disse: é a última vez que eu prego na Câmara dos Vereadores. Abri a palavra e falei o Evangelho puro, como de fato Cristo nos ensinou. Depois daquele dia, irmãos, o que Deus tinha me dito
E o que eu imaginava que ia acontecer, de fato aconteceu. Nunca mais fui convidado, mas lembro qual foi a frase com que eu terminei aquele sermão. Eu terminei com uma frase de John Hus que diz: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Nunca mais fui convidado. E naquela época eu fui convidado até para o aniversário da Câmara dos Vereadores, onde estava presente prefeito e várias outras pessoas. E desde então nunca mais fui convidado. Uma das pessoas que nos acompanharam naquela época também me chamou para fazer um evento, para trazer uma palavra, e veio aqui na igreja. Eu perguntei a ela o seguinte: você quer? Quando ela veio: pastor, nós estamos à procura que nós precisamos de um orador para tal evento. Eu não vou dizer o evento, qual era. Aí eu disse bem assim: olha, eu preciso ser sincero, eu não sou orador, eu sou pregador. Mas pastor, qual é a diferença? É porque um orador é um palestrante, um pregador é um profeta. Mas pastor, qual é a diferença? É porque um orador é um palestrante que tem compromisso com o povo. Um pregador é um profeta que só tem compromisso com Deus. Pastor, o senhor tem algum outro pastor para me indicar? E assim é, e assim há de ser. Mas a verdade é essa, que eu prefiro perder a minha cabeça do que perder a minha consciência. Assim como João Batista perdeu sua cabeça, mas não perdeu a sua consciência. A verdade tem que ser anunciada, e a Bíblia diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Porque aquele que tem fome e sede de justiça, ele fica consternado, revoltado, indignado com o que está acontecendo ao seu redor, ele não se cala. Nós não podemos nos calar, irmãos, porque a Bíblia nos diz que a igreja foi erguida como coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quer saber? Eu me sinto farto, e isso me basta, é suficiente. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lucas 6,36 diz: sede misericordioso como o vosso Pai Celestial é. O nosso padrão, o nosso modelo referencial de misericórdia é Deus. É Deus. E agora, quer saber? Olha bem para mim. Deus é tão paciente conosco, e às vezes nós somos tão impacientes com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando nós erramos, nós queremos misericórdia, mas quando o outro erra, nós queremos juízo, justiça. Você já viu quando o irmão peca? Quando o irmão peca, sabe o que é que a gente diz? Não há o oculto que não seja desvendado. Jeová vai te pegar, né? O juízo de Deus virá. Mas quando nós pecamos, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Ei, irmãos, cuidado, porque a Bíblia diz: quanto mais somos misericordiosos com o próximo, mais misericordioso Deus se torna conosco. Aquele que é misericordioso, ele consegue perdoar. E que dádiva é conseguir perdoar, irmãos. Nós perdoamos não é porque o outro merece, mas porque nós precisamos. Alguém já disse que quer ser feliz por um momento, se vingue, mas se você deseja ser feliz por toda a sua vida, perdoe. Eu ouvi uma frase certa feita que dizia o seguinte: por mais mal que uma pessoa te faça, ela nunca te fará o mal que você fez a Deus. Portanto, se Deus perdoou, também perdoe. Quando nós não perdoamos, nós acumulamos doenças psicossomáticas dentro de nós, e somos incapazes de conviver e sobreviver. Quando nós nos sentamos na mesa para nos alimentar, nós não conseguimos, o apetite desaparece. Porque o rancor, a mágoa, o ressentimento, ele tira o apetite. Quando você se deita na cama para dormir, você não consegue dormir. Porque para onde você vai, seja para a mesa, seja para a cama, você leva aquele infeliz, aquele miserável que lhe fez mal.
e fica pensando nele a madrugada toda, acordando, rangendo os dentes, com bruxismo. Bruxismo é uma doença psicológica que a pessoa fica rangendo os dentes. Há casos de pessoas que ficam rangendo os dentes de madrugada. Está sonhando com quem? Com fulano, com meu patrão, mastigando, camarada. Por isso perdoe. Deixa eu tratar algo aqui interessante que eu acho na Bíblia. Pedro viu Jesus andando sobre as águas, não pediu fé. Pedro viu Jesus expulsando demônios, não pediu fé. Pedro viu Jesus multiplicando pães e peixes, não pediu fé. Pedro viu Jesus transformando água em vinho, não pediu fé. Pedro viu Jesus ressuscitando Lázaro depois de 4 dias, também não pediu fé. Mas certa ocasião Pedro chega para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar um irmão? 7? Jesus disse: não, 7 vezes 70. Jesus não está dizendo que é 490, Jesus está ali simplesmente dizendo quantas vezes for necessário. Aí Pedro: 7 vezes 70, Senhor? Eu fico imaginando ele cabisbaixo. Me dá fé. Então me dá fé, Senhor. O único momento em que Pedro pede fé a Jesus é para perdoar o seu irmão. E sabe o que é que eu entendo? Que perdoar é um ato de fé. Só é capaz de perdoar aquele que tem fé. Certo dia no seminário eu estava pregando sobre perdão. De repente, irmãos, eu diria que foi um dos momentos mais cruciais da minha vida. Vou compartilhar com vocês. Um vento bateu na Bíblia, o esboço voou. Eu fui pegar o esboço, derramei o copo de água que caiu em cima da Bíblia. Comecei a ficar nervoso, foi uma agonia, me perdi completamente. E eu disse: meu Deus, que sensação tão ruim, a atmosfera fechada, nada conseguiu fluir. Meu Deus, eu fiquei frustrado naquele dia. Os amigos do seminário podem perguntar a qualquer um que vier aqui, eles lembram dessa história, que eu peguei 4 ônibus, indo e voltando, não parava no local, indignado, até que Deus me deu a resposta. Aí sim, eu decidi descer no local exato para ir para o seminário, mas ficava para cima e para baixo de ônibus, passava pelo mesmo local que devia descer várias vezes, e Deus me disse: você só pode pregar aquilo que você vive, só pode pregar aquilo que você vive. E eu disse: meu Deus. E eu tinha uma mágoa no meu coração do meu pai biológico, apesar de ter tido um padrasto muito presente, que preencheu todo esse vazio que pudesse existir, e minha mãe, que foi mãe e pai ao mesmo tempo, mas tinha uma mágoa grande no meu coração. E quando tinha 15 anos nós tivemos uma discussão, fui para o seminário, 5 anos depois, com 20 anos estou pregando, e Deus disse: vá ao seu pai e peça perdão. E eu disse: mas Deus, eu tenho a razão, mas Deus, eu estou certo nessa história toda, mas Deus, porque meu pai nunca foi presente e isso não é uma novidade, ele sempre foi ausente, não só comigo, mas com todos os seus filhos, o meu pai biológico. Mas Deus pediu para que eu fosse até ele, e eu fui. Vanessa nesse dia me acompanhou, entramos juntos, e lá eu pedi perdão. A sensação, depois quando eu saí daquele lugar, foi de alívio. Não havia fardo, não havia julgo, não havia peso nenhum, um alívio. Eu não sei como repercutiu nele, o que eu sei, posso testemunhar em qualquer lugar, é como repercutiu em mim, em paz. Posso falar sobre perdão em qualquer lugar, para qualquer pessoa, porque meu coração está limpo, completamente limpo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só podemos perdoar quando somos misericordiosos. Outra lição: bem-aventurado agora os limpos de coração, porque verão a Deus. Permita que Deus venha limpar e purificar o seu coração. Salmo 24, versículo 3, 4 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao santo lugar? Os que são limpos de mãos e puro de coração. Às vezes existe uma mágoa em nosso coração, manchas em nosso coração, que não nos permite desfrutar de uma comunhão maravilhosa com Deus. Portanto, irmãos, saiba
que só verá a Deus aquele que é limpo de coração, aquele que permitiu que a graça do Evangelho, que as águas do Espírito limpasse e purificasse todo o seu ser, que não guarda mágoa nem ressentimento de quem quer que seja. Deixa eu ensinar uma verdade que a maioria de vocês já sabe: perdoar não significa esquecer. Eu tenho uma cicatriz aqui de uma queda de moto que eu sofri quando tinha 15 anos, e nesse caso foram 4 viaturas atrás de mim, correndo da polícia porque fazia pega, racha. Eu deitava na moto e ficava passando marcha com a mão, e isso a 130, 140 km por hora. Depois fizeram uma emboscada, conseguiram me pegar, para não bater na viatura, eu freiei a moto e caí. O cano da moto ficou por cima do meu pescoço. Está minha mãe aqui para confirmar, quebrei o braço, fiquei todo ralado, todo arranhado. Aqui foi uma queimadura de 3º grau, até hoje eu não consigo entender porque não há nenhuma cicatriz, mas tem fotos e tem minha mãe aqui para confirmar. Eu desmaiei e o cano da moto ficou por cima do meu pescoço. Se o policial não tirasse ali, não teria como sobreviver. Toda vez quando eu estou diante do espelho, eu olho para essa cicatriz, eu lembro do que aconteceu. Não tenho como esquecer. Mas sabe de algo interessante? Olha para mim, eu mexo para um lado, para o outro, aperto e não sinto dor. Perdoar é isso, não é esquecer. Não há como esquecer tragédias, infortúnios, mas temos como lembrar sem dor. Vocês entendem o que é isso? E para que isso aconteça, nós precisamos ser limpos de coração. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus aqui não se trata de um momento escatológico, simplesmente que está para acontecer. Eu creio que os meus olhos verão a Deus, não tenho dúvida alguma disso. Mas ver a Deus, irmãos, é no dia a dia. Aquele que é limpo de coração, ele consegue ver a Deus no amanhecer do dia. Ele consegue ver a Deus no sorriso de uma criança. Ele consegue ver a Deus no cântico de um pássaro. Ele consegue ver a Deus no desabrochar de uma flor. Ele consegue ver a Deus no nascimento de um bebê. Ele consegue ver a Deus olhando para as pessoas. Aquele que é limpo de coração, ele verá a Deus. E ver a Deus não se trata simplesmente de um momento escatológico que está para acontecer. Nós podemos ver Deus em nossa casa, através dos nossos cônjuges, através dos nossos filhos. Nós podemos ver a Deus aqui, nesse lugar. Ou vocês estão cegos? Mas eu vejo Deus em vocês. Até mesmo porque a Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Do Deus que é invisível, mas é real. Eu consigo ver Deus nesse lugar através dos louvores, através das mensagens, e sobretudo eu consigo ver Deus através dos vossos olhares, através dos vossos semblantes. Quão bom é ser limpo de coração, porque a gente vê Deus em todo lugar, em todo tempo. Certa feita um ateu chegou para um cristão e disse: me mostre onde está o seu Deus, que eu vou lhe dar $1000. O cristão parou e pensou e lhe disse: me mostre aonde ele não está, e eu vou lhe dar $1 milhão. A gente vê Deus em qualquer lugar. Basta estar com o coração limpo. Basta vivermos com o coração puro. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de quê? Filhos de Deus. Provérbios 6, versículo 16, diz: 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª Ele abomina. No versículo 19 ele diz qual é a 7ª coisa que Ele abomina: aquele que semeia contenda entre seus irmãos.
que é semear contenda, ter um espírito faccioso. Irmãos, olha o quão isso é sério. Semear contenda não é só falar mal, mas ouvir o mal e ficar calado. Sabe, se existe algo que eu não consigo ser, e Deus sabe disso, é injusto. Isso me revolta, me deixa indignado, quando uma pessoa vem falar de outra pessoa sem motivo, sem razão, sem fundamento, simplesmente por aparência, julgando segundo a aparência. Fulano fez isso. Quando eu sei e tenho certeza, eu digo, irmão, não faz isso não, irmão. Irmão, não faz isso não. Irmãos, talvez alguém ficasse calado, mas eu não posso, sabe por quê? Provérbios 19, versículo 9, diz que a falsa testemunha não ficará impune. E falsa testemunha não é simplesmente aquele que fala mal, mas ouve o mal, sabendo que é errado e fica calado. A Bíblia diz que a falsa testemunha não ficará impune. Então, se eu sei, eu tenho fome e sede de justiça, eu não posso me calar. A falsa testemunha não ficará impune. Então, falsa testemunha é tanto aquele que fala mal, quanto aquele que ouve mal e simplesmente silencia. Silencia. De modo que a Bíblia diz, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é aquele que promove a paz, é aquele que promove a justiça. Sabemos que paz não é ausência de luta, paz não é ausência de conflitos, de confronto, paz não é ausência de batalhas. Isso nós vamos viver até a volta de Cristo. Então, pastor, o que é paz? É domínio de toda situação. Isso é paz. Bem-aventurados pacificadores, promover a paz. Fugir de contenda, de facção, de dissensões. A Bíblia diz que devemos ser amigos do bem e inimigos das contendas. Se há algo que destrói relacionamento, seja em igreja, seja em trabalho, seja em casa, é contenda, é as dissensões e facções que há. Gera ruptura, gera divisão. Mas como nós podemos vencer isso? Através da paz. A paz, ela derruba as paredes para construir pontes. Ela abre caminhos e acende luz em meio à escuridão. Isso é ser paz. E que em nome de Jesus nós venhamos promover na realidade a paz. Por fim, o Sermão da Montanha encerra dizendo: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Ei, você é cristão? A constituição da nossa cidadania celestial nos diz que seremos perseguidos. Você está preparado para isso? O próprio Jesus diz: olha, assim como fizeram comigo, farão convosco. Vocês estão pensando que eu estou esperando tronos, coroas desse mundo? Não estou enganado, irmão, nunca fui iludido. Esses dias aconselhei um irmão por Facebook, uma mensagem, quando ele disse: é tão triste quando você se decepciona com as pessoas e fica frustrado com o que elas fazem. Deus me deu uma palavra para compartilhar com eles, que eu quero compartilhar convosco. A maior recompensa de amar não é ser amado. Repito, a maior recompensa de amar não é ser amado. A maior recompensa de amar é o amor. Escuta isso. A maior recompensa de fazer o bem é o próprio bem, porque quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem, e não precisamos de reconhecimento, não precisamos de retribuições. Essa é a essência, essa é a nossa natureza, nos faz bem. É como uma história que eu ouvi certa ocasião, que um sábio estava ensinando os seus discípulos, de repente ao lado tinha uma correnteza e tinha um escorpião em uma folha. Todos olharam e disseram: o escorpião vai morrer, deixa ele morrer, que ele é venenoso, ele é peçonhento. Só que aquele sábio entrou nas águas, tirou aquele escorpião, e aquele escorpião simplesmente picou o sábio. E aí os discípulos chegaram para o sábio e disseram: mas o senhor não sabia que isso ia acontecer? Por que mesmo assim o Senhor se arriscou? O sábio olhou para os discípulos e disse: porque fazer o mal é a natureza dele, e fazer o bem é a minha natureza.
Não há como mudar a nossa essência, a nossa natureza. Portanto, irmão, não seja um frustrado, um decepcionado. Eu me dedico tanto, eu me esforço tanto, e ninguém reconhece, ninguém valoriza, ninguém elogia. Para quem é que você está fazendo? Imagine se Jesus tivesse essa paranoia na cruz do Calvário. Cadê Lázaro que eu ressuscitei? Por que ele não está aqui? Cadê Zaqueu? Cadê Bartimeu? Cadê a mulher de fluxo de sangue? Se Jesus olhasse ao seu redor e procurasse as pessoas que ele curou, que ele libertou, cadê o endemoniado de Gadara? Cadê as pessoas? Só estava lá João e sua mãe e as Marias, ninguém mais. Cadê Pedro? Tanto que eu fiz por Pedro. Mas quando nós fazemos para Deus, nós não procuramos retribuições, não procuramos reconhecimento algum. Entenda, irmãos, que a maior recompensa de amar é o amor, e não ser amado. Por isso, se você quer fazer parte desse reino, saiba que a Constituição da nossa cidadania celestial nos diz que seremos perseguidos, injustamente perseguidos. Há um verso que Jesus diz o seguinte: me odiaram sem motivo. Isso dói tanto no meu coração, irmãos. Não sei quanto a você, mas quando eu leio esse texto que a Bíblia diz, me odiaram sem motivo. Jesus foi injustamente julgado, injustamente punido. Colocaram ele na cruz. A cruz era tão terrível que os romanos não eram punidos com a cruz, era só para aqueles que não eram de Roma. E para ser crucificado tinha que ser o maior marginal, um dos maiores malfeitores. Colocaram Jesus entre os malfeitores, e Jesus em todo tempo, em silêncio, em paz, em meio à dor. Eu conversei com um pastor, amigo meu, frustrado, decepcionado, arrasado, desistindo de tudo. E eu só fiz uma pergunta para ele: para quem você estava fazendo? Para quem? Não era para que você estava fazendo, para quem? A pergunta que eu faço aos irmãos também é essa: a quem você está servindo? Para quem você está fazendo? Se for para Deus, nós temos motivos de sobra para termos motivação. Sabe, não há motivo que venha nos desanimar. Se é para Deus, se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui, Senhor. Não vou te pedir uma cruz mais leve, o que eu vou te pedir é ombros mais fortes. O que importa é que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Então se preparem, seremos perseguidos, e mais do que perseguido, versículo 11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, ei, é que a Bíblia diz, bem-aventurados sois quando por minha causa. Se tiver que sofrer por causa de Cristo, eu vou sofrer. Se tiver que ser perseguido por causa de Cristo, eu vou ser perseguido. Se tiver que ser caluniado por causa de Cristo, vou ser caluniado. Agora confesso aos irmãos que não teria estrutura para viver tudo isso se não fosse por causa de Cristo Jesus. Eu chutava o pau da barraca, eu chutava o balde há muito tempo atrás, meu irmão, não tenha dúvida disso. Aí alguns ainda perguntam: pastor, como consegue, como suporta por causa de Cristo? Você entende isso? Agora, existem pessoas no mundo secular que sofrem muito mais. Aí eu não entendo pastor com manha querendo desistir de ministério. Não entendo. Que empresário sofre isso, político sofre isso. E quem não sofre com isso? Tem um conhecido que é delegado, todo dia é ameaçado. Todo dia é ameaçado. Quem não sofre perseguição, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se for por causa de Cristo, então Deus me capacita para suportar. Amém?
por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você não é melhor do que Moisés, você não é melhor do que Elias, você não é melhor do que Isaías, você não é melhor do que João Batista. Você não é, e ninguém jamais será melhor do que Jesus. Se eles forem injuriados, caluniados, perseguidos, prepare-se. Você vai ser perseguido. Quando eu me converti, eu fui a 3 lugares diferentes, só ouvi uma palavra. Eu tinha um mês de cristão. Cinge os teus lombos. Cinge os teus lombos. Cinge os teus lombos. Eu disse, mamãe, eu fui para 3 lugares diferentes, e as pessoas vinham ao meu encontro e diziam, cinge os teus lombos. Estava com os amigos, mas só vinha até mim. Minha mãe olhou para mim, começou a chorar e disse, se prepare, meu filho. Se prepare, que a jornada vai ser arduosa. Cinge os teus lombos, nos prepararmos para a batalha da nossa vida. Não há guerra maior do que essa guerra espiritual. E nós sabemos que vencemos em silêncio, em paz. Assim como todos os profetas foram perseguidos, também seremos perseguidos. E sabe o que é que eu tenho a fazer diante das perseguições que tenho vivido e tenho sofrido? Sabe o que é que eu tenho a fazer? Olha para mim, para que você nunca mais esqueça dessa cena. Manda mais, Jeová. Manda mais. Pastor, o senhor está enlouquecendo? Estou não. Eu estou dando gargalhada. Exultai-vos e alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão. Oh, a coroa eu só posso contemplar a coroa que me aguarda nos céus. Parece paradoxal, mas Lucas capítulo 6, versículo 24, nos ai de Deus está escrito, ai de vós, quando todos vos louvarem, quando todos vos aplaudirem, quando todos vos elogiarem. Eu não estou atrás de aplausos, de elogios, de prestígios humanos, por isso eu digo, manda mais, Jeová. Eu aprendi que só atiram pedra em árvores que dão frutos. Se estão atirando pedra em mim e em você, é porque nós estamos frutificando para a glória de Deus. Humanamente falando, irmão, não tenho prazer porque eu não sou masoquista. Mas espiritualmente falando, mediante a passagem escrita, regozijai-vos, ou seja, uma alegria incontida, uma alegria que excede, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Você está sendo perseguido no seu trabalho, você está sendo perseguido no seu ministério, você está sendo perseguido na sua igreja, você está sendo perseguido no seu bairro, você está sendo perseguido em meio à sua família. Se alegre e se regozije em Deus, porque a luz incomoda as trevas. A verdade é essa. Você já viu aquela história em que uma serpente perseguiu o vagalume, e o vagalume, cansado, disse, está certo, eu me rendo, mas antes deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Eu faço parte do seu cardápio? A serpente disse, não. Fazer outra pergunta, eu lhe fiz algum mal? A serpente disse, também não. E agora, deixa eu lhe fazer a última pergunta, por que deseja tanto me matar? A serpente olhou para o vagalume e disse, porque eu não suporto ver sua luz brilhar. Assim é a vida do cristão, irmãos. Nossa luz, a glória de Deus em nossas vidas resplandece. E se você é cristão, saiba de uma verdade. Ei, ouça isso em nome de Jesus. O cristão não pode impedir que as pessoas falem mal dele. Nós não podemos impedir. O que nós podemos impedir é o que elas falem seja verdade. Isso nós podemos e devemos, até o último suspiro, impedir. O problema, irmãos, não é o que falam. O problema é sempre quem fala. Eu não estou aqui para impedir que falem mal de mim, mas eu estou aqui para dizer, olhe para mim e olhe para quem está falando.
Olhe para a minha vida e olhe para a vida de quem está falando. Talvez você esteja pensando, pastor, está passando por alguma perseguição? No momento não. Mas vocês sabem que sempre passamos e sempre virá. Como alguém disse bem assim, a história é sempre a mesma, só muda os personagens. E a gente sabe quem é o autor, né, dessa história que levanta os coadjuvantes para tentar trazer um triste fim. Mas eu quero amar. Eu quero amar. Eu nasci para amar e quero viver para amar, porque o amor vence todas as coisas. Quando o pastor Rinaldo saiu da igreja, deixou de ser pastor auxiliar para assumir o bairro Rodoviário, eu abracei ele e disse, permita-me lhe dar somente um conselho. Ame. Um ano depois ele me procurou, e pode falar isso com ele, ele há de testemunhar. Ele disse, pastor, se não fosse aquele conselho, eu já tinha desistido há muito tempo. O amor vence tudo. O amor vence todos. A nossa vocação como cristão é amar. A Bíblia diz, nisto conhecerão quem sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se existe algo que eu peço a Deus, é o dom de amar. E amar sem esperar ser amado. Amar simplesmente na certeza de que o amor nos faz bem. E isso nos basta. Deus é amor. E eu quero exalar esse amor em minha vida. Exprimir esse amor por meio das minhas atitudes, na certeza que, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, todos os dialetos, idiomas, ainda que eu tenha o dom da oratória, da retórica, se não tiver amor, serei como o símbolo que tine e como o sino que ressoa. Ainda que eu tenha dom de profetizar, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, de nada me adiantará. Sem amor, de nada adianta ter, de nada adianta fazer, de nada adianta conhecer, de nada adianta distribuir. Sem amor, tudo que vier a fazer tornar-se-á insignificante. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se exaspera, não se ressente com o mal, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. O amor não se regozija com a mentira, mas alegra-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Graças a Deus, cresci, deixei as coisas de menino para trás. E vivo na dimensão do amor, que é maior do que a fé, que é maior do que a esperança. De modo que as línguas cessarão, que as profecias deixarão de existir, mas o amor permanecerá para todos sempre, embora conheçamos ainda em parte. Mas haverá um dia que conheceremos plenamente, totalmente. Essa é a constituição do reino dos céus, o sermão da montanha. Agora eu quero te perguntar, você
É uma pergunta retórica, por favor, não me responda. Você é um cidadão celestial? Você tem vivido a constituição do reino em sua vida? Por que eu faço essa pergunta, irmãos? Deus tem um desejo que jamais será realizado. O desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento para serem salvos. Mas a verdade que nós bem conhecemos é que nem todos chegarão ao arrependimento. E outra verdade que nós bem sabemos é que um dia o próprio Cristo vai olhar para uma multidão que vem das igrejas, dos templos, das orações, das reuniões, do ministério, e vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Essa palavra não é para o mundo, essa palavra não é para os mundanos, essa palavra é para os crentes que um dia estarão diante de Deus dizendo: eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, louvei em teu nome, preguei em teu nome, ensinei em teu nome. É uma procissão de crentes. Você entende? E Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe o que significa? Eu nunca estive convosco. Vocês ensinaram, louvaram, pregaram, intercederam, fizeram oração, mas eu nunca estive convosco. E eu não quero fazer parte dessa procissão, nem espero que qualquer um aqui esteja nessa procissão de crentes. Por isso que Jesus diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarás no meu reino, mas aqueles que vivem o sermão da montanha, na essência e na simplicidade do ser e não do ter, do ser e não do fazer, esses sim são cidadãos do reino, cujo Senhor é rei e reinará para todo sempre. Nessa vida, além dessa vida, nesse mundo e no outro mundo, neste século e nos séculos por vir. O Sermão da Montanha é um convite não ao conforto, mas a um desafio de ser cristão nessa geração promíscua, nessa geração pervertida. Amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.